Olá, boa tarde. Sejam Boa tarde a bem-vindos. todos. Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos aí ao nosso Inglês Vivo Experience. Boa tarde. Muito bem, vamos começar então. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso evento Inglês Vivo Experience. É uma alegria, né, estarmos aqui mais uma vez com vocês. E para quem vai nos assistir depois, também já aproveito para desejar que seja um bom evento. E nós somos a Academia Dutch Domus, né, Academia DD para os íntimos. E nós somos uma plataforma com aulas online e ao vivo de todas as matérias, livre de doutrinação ideológica, mas também temos alguns infoprodutos, que é o caso do nosso querido Inglês Vivo, né, que a Bárbara vai falar daqui a pouco para vocês, apresentar o que é o Inglês Vivo. Ela vai mostrar, inclusive, que ele veio aí bem antes até das aulas online. Então, para que a experiência ela seja completa, é importante que vocês tirem as dúvidas, podem mandar no chat, também, se for necessário, é só levantar a mão. É importante também saber que esse vídeo, né, esse evento, ele vai para o YouTube depois, então, para aqueles que abrirem a câmera, né, que fiquem já cientes de que a imagem ela irá para o nosso canal no YouTube. A gravação também vai ser disponibilizada para vocês depois, mas é muito importante, né, se for possível, câmeras abertas, microfones abertos, para que a interação durante o evento seja completa. Então, como nós falamos ali no grupo, temos algumas novidades ao final do evento, então é importante que fiquem aqui durante todo esse tempo. E qualquer dúvida também podem ir enviando no chat. Então, eu vou chamar a Bárbara, vou deixar ela aqui em destaque, para que ela possa começar. Muito bom. Legal, pessoal. Sejam bem-vindos. Só me confirmem aí, por favor, se vocês conseguem me ouvir bem, se está certinho aqui o vídeo. Eu tive Sim. algumas dificuldades hoje aqui com a minha conexão, então estou torcendo aqui para que a gente consiga concluir aqui sem mais problemas. Mas, enfim, se por acaso eu travar, acontecer alguma questão, vocês me avisem aqui no chat, porque às vezes eu não consigo perceber isso sozinho. Bom, é legal falar do inglês vivo para vocês, porque vivo, de certa forma, ele permeia a biografia da Academia DD. Porque antes de existir a Academia DD, já existia o inglês vivo, então respeito o inglês vivo. Porque, no fundo, o que acontece, né? Para que vocês tenham um pouquinho de contexto, alguns talvez tenham caído aqui um pouquinho de paraquedas, não saibam muito bem do que se trata, algumas pessoas vão assistir essa gravação depois. Temos aqui vários professores da Academia DD presentes também, e muitos talvez não saibam muito bem do que se trata, porque atualmente a Academia DD se dedica a aulas online e ao vivo de todas as matérias. Então, nós temos uma equipe, né, de aproximadamente aí 20 professores que conseguem entregar essa educação de excelência inspirada na tradição clássica na sua casa, né? Como receber um professor na sua casa, independente, né, se você mora em Madagascar, na Malásia, sim, temos alunos desses países, ou numa cidade do interior, enfim, com dificuldade de acesso, talvez, a alguns centros de ensino, ou, se bem que, assim, mesmo em cidade grande, às vezes é difícil, né? Quando a gente está falando de excelência, não é tão simples assim encontrar. E principalmente nesse formato que a gente consegue oferecer aqui, né? De ter grupos pequenos com interação, não é aquela coisa expositiva, né? Só o professor falando, falando. Por isso que a gente insiste em ter grupos pequenos, para que haja essa conversa. O professor precisa estar olhando para a cara dos alunos lá, ver se eles estão acompanhando, fazer perguntas, pedir para eles recontarem com as próprias palavras aquilo que foi lido, porque nós lemos nas nossas aulas, né? Vocês conhecem alguma escola que lê ainda, não? Aqui na Academia DD a gente tem essa ousadia de ser um pouco antiquados nesse aspecto. A gente gosta de ler ainda. É, mas brincadeiras à parte, antes disso tudo começar, a gente tinha o inglês vivo aqui, porque eu dava aulas de inglês numa escola, né, de educação infantil
Vou pedir só, não sei se alguém tá com o microfone aberto, só para não dar ruído, ele vai me ajudar com isso aí, né? E quando eu recebi, digamos assim, essa nobre e exigente missão, eu recebi um apoio que para mim fez toda a diferença, né? Porque às vezes se alguém chega para você, vamos dar uma aula de inglês, tudo bem. Agora, como dar uma aula de inglês para crianças de 1 ano de idade, aí já é outra coisa, né? Sim, eu tinha uma turma que as crianças tinham 1 ano de idade e as outras tinham 2, enfim, então era bem interessante, digamos, a experiência. E, no fundo, o que mais me amparou, confesso para vocês, foi um bom plano de aula, um bom roteiro. Né? Então, a experiência de alguém bastante experimentado aí na didática, principalmente nesse contato com as crianças pequenas, que preparou o material que eu usava na época. Ele nem tem disponível para venda, então nem adianta muito, acho que eu fazer de propaganda dele aqui. Mas era um material muito rico. Eu trabalhava numa escola de chama Educação Personalizada, talvez alguém conheça, né? Existem algumas escolas no Brasil que adotam essa abordagem, que foi inspirada num pedagogo espanhol chamado Víctor Garcia Oz. E essa metodologia tem um programa bem específico de inglês, que é o Hello Sally Magic Dragon, que vem, diferente de alguns livros, né, que simplesmente está lá o que fazer e tal, ele explica o como, né? Então, o como introduzir os assuntos com os alunos, né? O que dizer, que jogos fazer, que canções trazer, que tipo de poesia, né, trazer para poder estimular as crianças, enfim. Então, no fundo, eu acredito muito nisso, que a melhor forma de você se tornar criativo, de conseguir criar os seus próprios planos de aula super originais, super legais, é imitar quem sabe fazer. Então, às vezes pode parecer um contrassenso, né? No sentido de, poxa, mas como assim? Criatividade e imitação. Eu posso contar para vocês Não sei se vocês já ouviram falar no método Suzuki de aprendizagem de instrumentos musicais, né? Começou com violino, depois eles expandiram para outros instrumentos também, mas ele é bem famoso justamente por colocar criancinhas, se você botar assim no YouTube, criança de 3 anos tocando violino. Geralmente é isso, método Suzuki. Então tem crianças muito pequenas que sabem tocar várias peças. E o que é o diferencial, digamos assim, né, que o senhor Suzuki identificou nessa abordagem que ele propõe, é que ele trata justamente o ensino de música como a aquisição de uma língua, de uma linguagem, digamos assim. Então, a criança, quando ela nasce, a primeira coisa que a gente faz com ela não é dar para ela de presente um livro de gramática, né? Ou um dicionário, algo do tipo. Não, o que a gente faz com a criança, a gente fala com ela, a gente canta para ela, a gente conta histórias. E com o tempo, essa criança ela começa a falar. E ela faz isso através da imitação. Ela começa a repetir palavras que ela ouve com certa frequência e ela vai incorporando essas palavrinhas no vocabulário dela. Com o tempo, ela vai começar a falar. Eu tô falando de nossa língua materna mesmo, eu não nem falando de língua estrangeira, né? Todo mundo que tem uma criancinha pequena sabe como que é, né? A gente guarda com nostalgia, né? Qual foi a primeira palavra do filho e tal. E a gente vai notando que aos poucos as crianças elas começam então a juntar essas palavrinhas, formar as suas primeiras frases, vão ganhando uma fluência na fala, e quando elas já estão bem fluentes na fala, é que elas vão ser alfabetizadas, não é assim que acontece? E uma vez alfabetizadas, já sabendo ler e escrever com fluência, só depois é que vão vir os conceitos gramaticais, a gente vai entender a estrutura da língua também de uma forma um pouquinho mais abstrata, né? Então, existe um passo a passo. E o seu Suzuki entendeu isso, ele pescou e falou: não tem sentido eu começar no dia 1 ensinando a ler partitura. Como é que você vai ensinar a ler partitura a uma criança de 2 anos, de 3 anos? Não. Então, ele ensinava para as crianças os movimentos que deviam ser feitos. As crianças iam memorizando aqueles sons que precisavam ser reproduzidos. E antes de saber ler qualquer partitura, eles já sabiam várias peças de cor no violino. E olha que interessante, esse repertório interno das crianças ele ia sendo formado, pouco a pouco. E algumas pessoas podem pensar, poxa, mas ele não sabe compor a própria música, ele só sabe imitar outras peças que já existem. Quem já fez aula de desenho sabe que é assim também. Se você entra num bom curso de desenho, a primeira coisa que você faz é
imitar desenhos prontos, desenhos que já existem, antes de criar os seus próprios desenhos. Por quê? Porque só quem cria do nada, meus amigos, é Deus. A gente não tem essa capacidade de criar ex nihilo, né? Do nada. O nosso professor de latim gostou agora da minha contribuição. Então, o que é, digamos assim, a criatividade humana? Essa nossa capacidade de recombinar elementos de uma forma mais ou menos original. Digo mais ou menos original porque hoje em dia, né, tem várias querelas na música, né, Kevin? Sempre aparece alguém e fala assim, nossa, copiaram minha música. Aí o outro fala, poxa, mas é difícil, com um número limitado de acordes, vai ter alguns momentos que você vai acabar tendo músicas iguais mesmo. E às vezes não é nem intencional. Enfim, ultimamente, principalmente na era da IA, da internet, isso tem ganhado muito público. A mais legal que eu vi, depois vocês pesquisem no Google, o dia em que a Adele plagiou o Martinho da Vila. Então, é muito legal. Depois vocês procurem isso lá no YouTube. Eu não vou gastar tempo aqui, eu vou dar. O Vitor Hugo já foi pesquisar lá. Já. Bom, professora de aula online sabe quando o aluno sai da janela, quando ele clica em outra coisa. Mas tudo bem. Brincadeiras à parte, qual que é, digamos assim, né, a grande sacada por trás desses métodos, né? É você pensar que, se eu falar para você agora assim, olha, imagina um animal que não existe. Todo mundo faz esse exercício, né? Tente imaginar um animal que não existe. Talvez... Botem aqui no chat para mim, participação da equipe, vamos lá. Ó, todo mundo que está aí também, ó, Maria Luísa, Thaís, nossos convidados, Ayla, Arthur, Aparecida, ó, mandem aqui no chat, animal que não existe, como que é esse animal? Me fala as características dele. Pensem aí, usem a criatividade de vocês. Não, o Ronaldo falou abigobaldossauro. Tá, mas como é o abigobaldossauro? Me fala as características dele. Vamos ver quem que vai me conseguir. Boa, Ana Beatriz já abriu aqui já deu a largada. Um golfinho com asas. Legal. Que nome você daria para o seu golfinho com asas? Abigobaldolfinho, talvez. Um golfinho com asas, ou alguém poderia trazer um elefante cor de rosa com um rabo de macaco que se enrola nos corais porque ele é marinho, sei lá, coisa assim, né? Então, no fundo, o Vitor Hugo falou: orelha de porco, cabeça de cavalo, corpo de elefante, pata de urso. Quem gosta de mitologia grega, por exemplo, tem muito isso, né? Esses blends, esses de metade cavalo, metade humano, com não sei o quê, com poder de não sei o que lá. Né? A Juliana falou uma fênix, né? Um pavão com asas mais longas. Enfim, então é interessante porque, no fundo, quando a gente faz esse exercício de criatividade, como vocês puderam ver aqui, a gente pega elementos, partes de outras coisas que existem e a gente reapresenta isso sob um novo formato, né? A gente não consegue, de fato, criar alguma coisa do absoluto nada. Ó, o Ronaldo falou aqui, metade de professor de matemática, metade de geografia. Mas só isso? Tem mais ainda. Esqueceu várias outras aí, mas tá bom. Que a equipe é versátil. Enfim. Mas, como eu ia dizendo para vocês, para que eu seja capaz, né, de um dia ser uma compositora, criar uma música que não existe, eu preciso conhecer muitas outras músicas. Igual esse exercício que a gente fez aqui. Eu conheço vários tipos de animal e com isso eu consigo recombiná-los de uma forma original, interessante, né? Enfim, da mesma forma também a pintura, o desenho, eu copio vários mestres para que eu ganhe habilidade, ganhe técnica, saiba entender perspectiva, proporção, e a partir desse conhecimento eu consiga trazer algo de novo, né? E isso acontece também no mundo da língua. Não tem como alguma coisa sair pela boca do seu filho se antes ela não estiver dentro, se ela não estiver na cabeça, no fundo, né? Então, às vezes, a gente pensa muito nisso. Não, eu quero que meu filho fale inglês. O que eu preciso para que meu filho fale inglês?
a primeira coisa que você precisa para que saia inglês da boca do seu filho é que tenha inglês na cabeça do seu filho. Ele precisa ter um repertório. E nessa fase da educação infantil, principalmente, né, que é essa sacada aí, né, do professor Suzuki que eu comentava com vocês, é muito interessante porque eles têm uma facilidade muito grande de memorização. Eles memorizam muito fácil, né? Você bota a criança, às vezes. Lembra, quem não sabe, vários comerciais de televisão, né? Eu sempre sabia uma como é que é aquilo? Detetização, ou sei lá, músicas assim, mais aleatórias Bárbara, tem um possíveis. do McDonald's, 2 hambúrgueres é Claro, fácil. claro. Essa aí eu tava cantando outro dia, ensinando as crianças, a música do Big Mac, enfim. As crianças, elas memorizam as coisas muito facilmente. Se você expõe o seu filho a, sei lá, uma música de péssima qualidade, é essa música que ele vai memorizar. Você Insetizan, né, Vitor Hugo? Isso é coisa de carioca. Eu não sei se em outros lugares também as pessoas sabiam a música da Insetizan. Enfim. Também tinha do Natal da Líder Magazine, enfim. Mas isso aí são coisas que às vezes são muito locais, né? Que não... Outras... Sempre tem, na sua cidade tem aquela lojinha que faz aquele jingle, né, que ficava tocando e você memorizava aquilo e tal. Então, trazendo isso para o nosso aprendizado de língua, já que eles têm tanta facilidade, por que não aproveitar isso e direcionar para algo que vai ser positivo, que vai ser, não digo nem só útil, porque como a gente vai conversar aqui, não se trata simplesmente de, vou dar aqui uma língua que vai ser útil para ele. Eu estava assistindo uma série ontem, inclusive eu tô gostando bastante, vou recomendar para vocês, que chama Meu Diário para a Liberdade, ou Um Diário para a Liberdade, uma coisa assim, em inglês é My Liberation Notes, é uma série coreana, claro. E aí a moça, ela tinha um diálogo lá, os diálogos dessa série são muito interessantes. Ela conhece um rapaz, e esse rapaz, ele quer comprar um disco de vinil do Nirvana. Porque é uma música que traz muita nostalgia para ele gostava muito da música e tal, lembra de quando ele era mais novo, enfim. E aí, só que tem muito disco de vinil, hoje em dia, né, é uma coisa bem analógica, né? O pessoal compra fita cassete, compra. Eu tenho uma câmera que é tipo Polaroid, né? Mas, enfim, disco de vinil realmente eu não tenho. Mas a... essa moça, o rapaz, ele, como é um pouco longe para ela, o local que tá longe dele, o local que tá vendendo, ele pede para ela ir até essa loja. E quando ela chega na loja, ele pede para ela usar o celular, né? A tecnologia, né? Tudo anda. E deixar tocando o álbum inteiro lá do Nirvana, o vinil lá, aquele da criancinha na piscina, sabe? É, para ver se tá funcionando. Porque às vezes as pessoas vendem os discos que estão ruins, que do nada que não funciona, que o áudio tá uma porcaria, enfim. Então ela tem que se dar o trabalho assim, né, de ir lá, ouvir o negócio inteiro. Mas ela tá interessada nele amorosamente, então ela acha ótimo que ele peça para ela fazer isso. E ela fica lá ouvindo o bendito do álbum do Nirvana e colocando o áudio para ele ouvir, enfim. E aí, quando eles se encontram e conversam, ela fala: Nossa, conhecer uma pessoa é uma coisa muito boa, é muito bom conhecer uma pessoa, porque um universo inteiro se abre. Por exemplo, o Nirvana, que era uma coisa que ela não tinha costume de escutar, nem nada disso. Antes ela não achava muito barulhento, mas dessa vez que ela escutou, ela gostou, por alguma razão, né? E, enfim, mas o fato é que, de fato, conhecer uma pessoa é como um universo, né, que se abre. Aquela pessoa tem interesses, ela tem gostos, ela tem, não sei, assuntos, e, enfim. Você vai se interessando por outras coisas, conhecendo coisas diferentes a partir de uma amizade. E uma língua é assim também. Porque não é só eu vou conhecer aqui umas palavrinhas, eu vou conhecer um vocabulário. Mas quando a gente tem o domínio de uma língua, a gente tem acesso a tanta coisa. E agora, assim, né? Houve um tempo em que essa língua hum, principal de acesso à cultura, né, era o grego, depois o latim. Não que não seja ainda importante aprendê-las, né? Mas se a gente pensa assim, hoje, qualquer publicação acadêmica de relevância, ela precisa estar em duas línguas. E, em geral, a segunda é o inglês.
porque é a língua que é universal, aquilo que ocupou o lugar, por exemplo, há um pouco tempo atrás era o francês, né? Para não chegar tão longe assim, sabe? Que as pessoas. Não sei se vocês já passaram por algo assim, mas eu lendo Charlotte Mason é frequente, né? Você lê Charlotte Mason, do nada aparece uma frase em francês. E ela não se dá o trabalho de explicar. Por quê? Porque era normal, as pessoas sabiam o significado das coisas em francês. Como hoje você joga palavras em inglês ou expressões em inglês no meio da sua conversa. E você não coloca, isso significa. Seria muito estranho você ficar colocando o significado de certas expressões em inglês, né? Elas vão entrando, assim, é, na nossa vida, de certa forma. E eu, sinceramente, se eu não conhecesse inglês, se eu não soubesse inglês, eu sinceramente não sei onde eu estaria agora, o que eu estaria fazendo da minha vida. Porque, praticamente, assim, a maior parte das coisas que eu aprendi sobre educação estavam em inglês, originalmente. Muitas coisas que, claro, tem coisas que são traduzidas? Tem, mas a maioria não tá. Enfim, não tá, não. E, sei lá, o próprio trabalho, né? Porque eu trabalho como professora de inglês também, enfim, tudo na minha vida eu fico pensando, nossa, às vezes uma escolha seriam caminhos completamente diferentes, né? E eu não tô falando assim, que o inglês aqui eu uso que é muito útil. Não, não é bem isso, é útil, assim. É, todos os livros que eu pude ler, todas as músicas que eu pude compreender, as conversas que eu tive saindo do Brasil, participando de conferências, enfim, nada disso seria possível sem o inglês. Então não é simplesmente aqui meia dúzia de palavras que, olha só, né, um glossário. Não, não é isso. A Anne Kathleen falou, eu escrevi até capítulo de livro em inglês, olha só. Enfim. E eu tô aqui, na verdade, para falar um pouco de como isso pode ser possível para todo mundo. Porque às vezes a gente fica muito com essa, ai, nossa, eu não consegui aprender inglês na escola. Ah, porque deu o verbo to be, eu desisti, porque era muito difícil. Ah, porque tal, né? No fundo, o que que acontece nesses cenários? A gente começa pela cereja, né? Em vez de começar o bolo juntando farinha, ovo, fermento, leite, óleo, sei lá, né? Não sei como é que você faz bolo aí, tem muitas formas atualmente, algumas mais saudáveis do que essa que eu sugeri, provavelmente. Então, o fato é que a gente não, não foi exposto, talvez, ao inglês de uma forma que nos ajudasse, sabe? Então, como eu falei, né? Em vez da gente começar ouvindo inglês, repetindo inglês, entendendo inglês, para começar a falar essas frases em inglês, né? Esse processo de aquisição, igual acontece na nossa língua materna, acertado com um calhamaço, você toma aqui a gramática do inglês direto. Bem, isso pode até funcionar para a gente decifrar ali o inglês instrumental, para a gente entender um texto, mas a gente não vai conseguir conversar. Vai ser muito difícil a gente conseguir transpor o que está escrito para os sons que a gente está ouvindo, porque a gente lê aquilo tudo ali com os sons do português e a nossa pronúncia não ajuda, enfim. Então, como que começou essa história do inglês vivo, né? Trazendo aqui, resumindo brevemente, depois dessa pequena viagem que a gente fez, esses roteiros me ajudaram muito quando eu era professora de criança pequena e quando eu comecei a me dedicar à educação domiciliar, a pensar, enfim, na educação dos meus filhos, do que eu queria dali para frente, eu percebi que muitas famílias queriam oferecer o inglês, mas que não sabiam como. Falei, bom, eu também, mesmo sabendo inglês, né? Mesmo já tendo trabalhado em empresa grande, enfim, com inglês e tudo isso, trabalhando com tradução, eu não sabia como fazer para ensinar inglês para criança pequena, né? Eu precisei de um roteiro. Quanto mais quem às vezes não tem confiança no próprio inglês, né? Como fazer? Foi bom, a gente precisa de um roteiro, a gente precisa de um passo a passo que seja bem claro, uma coisa que a pessoa 15 minutos. Senta aqui, faz atividade e deu. Que tem ali, ó, faça isso, diga isso. Tá? Ah, mas e a pronúncia? Que tem um áudiozinho, caso a pessoa tenha dificuldade, né? Não que você precise recorrer ao áudio da pronúncia, mas só para praticar, se você quiser alguma palavrinha ou outra, né, que você não tenha confiança, tem lá o áudio, que tenha atividades bem definidas e voltadas para essa faixa etária, né? Que tenha um tema claro, que tenha essa inspiração mais clássica, né? Pensando no bem, na beleza, na verdade. Então, vamos atrás de ilustrações que sejam realmente muito bonitas. Vamos atrás de poesias que acrescentem não só o vocabulário, mas até o aspecto de
poxa, de contemplação, enfim, atividades que promovam também ali uma formação do caráter para essas crianças, né? Que não se limite só aqui a aprender algumas palavrinhas, mas abrir de fato um horizonte, né? Que eles consigam ter acesso, pelo menos um pouquinho, a essa outra cultura através de canções, através das poesias, né, dos seus autores, enfim. Então, assim que surgiu o Inglês Vivo, que é um programa para crianças da educação infantil. Eu sempre digo que ali de 2 a 6 anos, é claro que o aproveitamento dessas crianças ele é diferente, né, dependendo da idade, mas é como uma grande panela, né, que um grande banquete que a gente oferece ali para as crianças e elas vão se alimentar e elas vão responder a isso de acordo com a sua necessidade, de acordo com o tamanho da sua barriga também, né? Mas o alimento é aquele, né? Então, é claro que às vezes uma criança tem 2 anos e ainda não fala com fluência nem em português, ela vai demorar um pouco mais para repetir ali algumas palavras e tudo. Uma criança maior vai conseguir, mas o importante nessa fase, como eu falava para vocês, não é tanto o quanto a criança está ativamente produzindo, claro que isso pode ser, mas é esse repertório que a gente está pouco a pouco formando, né? Assim como na música, assim como na pintura, para que eles depois consigam imitar e no terceiro estágio produzir. Bem, e eu queria só mostrar para vocês aqui um depoimento que eu recebi esses dias, que eu fiquei tão contente. Eu falei, gente, eu tenho que mostrar isso aqui na live lá para o pessoal. Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar aqui para vocês. Porque realmente é uma coisa meio biográfica, né, quando eu falo assim, porque de fato o Inglês Vivo ele começou lá em 2018 para 19, por aí. Acho que é isso. Então tem bastante tempo. Então muitas famílias usaram o inglês vivo. Está aparecendo aí para vocês esse depoimento aqui, que é tipo um print de WhatsApp? Sim. Sim. E a gente recebeu recentemente isso daqui de uma mãe. Olha que legal. Tava lá no chat, o pessoal do atendimento conversando com essa mãe. E aí, te ajuda em mais alguma coisa? Ela, não, é só isso. Gostaria de deixar um depoimento. Comprei inglês vivo e fiz com meus filhos ainda pequenos. Eles amavam e marcou o início do nosso homeschooling. Por muitas circunstâncias, precisamos colocar na escola. Foi uma época muito boa de ótimos frutos. Essa semana, pensei de programar para as férias algumas atividades que fizemos dessa época e que nos marcaram. Meu marido passou por um procedimento cirúrgico recentemente, não iremos viajar, tal. Sabe qual foi o pedido deles? Mamãe, por favor, vamos fazer o inglês vivo de novo. Foi a melhor coisa que fizemos quando éramos pequenos. O inglês vivo deixou uma marca muito positiva na infância deles. Hoje, com 12 e 10 anos, pensei de ler as histórias e cantar as músicas para que essas lembranças continuem vivas na memória e no coração deles. Esse programa serviu não só para aprender inglês, mas para marcar a infância, com belo, bom e verdadeiro. Obrigada por essa oportunidade. Agradeço a Bárbara e toda a equipe DD pelos anos que passamos juntos e por todo o aprendizado adquirido. Deus lhes pague. Enfim, eu fiquei tão contente. Nossa, isso aqui realmente é para isso que a gente trabalha, né? Puxa, porque não se trata só de, vou aprender aqui algumas palavras, mas de, poxa, causar um impacto na infância dessas crianças, na rotina dessa família. Sabe quando a gente fala assim, eu queria ter um tempo de qualidade com os meus filhos, enfim. Muitas vezes os pais, as mães, eles andam muito estressados, né? Tem muita coisa para fazer, tem muita, enfim, muita coisa ao mesmo tempo. E às vezes a gente esquece do essencial, né? Que às vezes brincar com seu filho. Sentar para ler uma história com seu filho, criar memórias. E às vezes você pode pensar, poxa, mas é mais uma coisa que eu vou ter que fazer na rotina, mais esse negócio de inglês agora. Não, não. Justamente a pausa que você está precisando é sentar no chão, no tapete, cantar com aquela criança, recitar uma poesia com aquela criança, fazer um jogo. Vocês vão ver que tem vários flashcards, vários cartões aqui. Eu vou chamar a Anne para mostrar um pouquinho disso também. Mas mais do que simplesmente inserir algo a mais que vai deixar você meio exaurido, não. É aquele momento de descanso, de você estar ali realmente professora aqui do curso de Artes da Linguagem, inclusive, que a gente propôs um desafio para ela, né? Esse Inglês Vivo Experience, antes de ser uma experiência proposta para vocês, foi proposta para a Anne também. Falou, Anne, vamos lá. Você não é professora de inglês, mas eu quero ver você dar inglês
seu filho aí, porque a premissa do Inglês Vivo é essa, que você pode ensinar inglês, mesmo sem ser fluente, e você pode aprender junto com o seu filho, né? Então, chamamos a Anne, porque se eu chamasse um professor de inglês ia ser muito suspeito. Eu queria que ela contasse um pouco como foi isso na casa dela e também mostrasse um pouquinho dos materiais, porque acho que fica mais fácil da gente visualizar. Isso tudo, gente, que ela vai mostrar ali, ele tá em PDF. E a gente vai enviar para vocês uma semana gratuita desse material lá no grupo do WhatsApp. Por quê? Porque o nosso objetivo é justamente que vocês vivam essa experiência, vivam esse inglês. Então, vocês vão pegar, vocês vão imprimir, e ao longo desse tempo, até o final do mês, a gente vai mandar áudios lá nesse grupo de WhatsApp para poder ajudar vocês a aproveitarem mais esses recursos. Mas eu falo demais, Anne. Por favor, mostra aí pra gente que a gente quer saber da parte prática agora. Legal. Bom, então eu vou mostrando o material e contando. Eu já queria deixar como assim um ponto interessante desse depoimento, que ele não vai ser o depoimento da aplicação perfeita. Assim, o plano era de fato seguir, né? Então a gente tem essa parte aqui que é de planejamento, e aí tem, né, a lição para semana um, semana 2 e perdão, semana um tem lição um e 2, 3 e 4. Então, seriam, olhando assim, né, 4 lições, depois 5 lições, perdão, em uma semana. E confesso, aqui não deu, né? Então, a rotina, não consegui encaixar. O meu filho tem 4 anos, né? Acabou adoecendo. Então, assim, e eu não vi nenhum prejuízo em ter essa pausa longa entre uma lição e outra. Justamente porque é um material temático. Então, esse material aqui para um mês está todo no tema da fazenda. Eu imagino que se fosse uma lição, né, de um tema da fazenda, na outra lição, sei lá, animais do mar, ficaria muito confuso para o meu filho. Mas como era ali o mesmo tema, o mesmo poema, então foi bem tranquilo ter essa pausa. A aplicação não foi perfeita, né? Eu não segui, mas eu gostei disso. Foi muito flexível. E é muito flexível. E a experiência, assim, foi muito boa, porque ele já tinha as irmãs que fazem inglês aqui na academia, ele não fazia nada, né? Assim, na área de inglês. E foi muito gostoso, porque ele ficava meio ansioso, né? Querendo repetir as coisas. Então, vem, além do tema, né? Tem a historinha, que é essa aqui. Eu acho que também pode colocar a indicação do material que a gente imprimiu, né, Bárbara? Que se vocês olharem bem direitinho, é um papel muito bom. Eu acho que é um papel fotográfico. E aqui tinha as ilustrações. Olha, é claro que quando eu li, né, When I Go to the Farm, ele não estava entendendo nada do que ele estava ouvindo. Mas ele conseguia perceber que tinha uma pessoa aqui, né, a caminho, que é um lugar realmente rural, que tem alguns animais. Então ele conseguia notar pelas ilustrações. Aí, né, quando falou horse, ele não sabia que cavalo era horse até então. Mas ele ouvia aqui essa palavra e conseguia de alguma forma associar as imagens. Então a gente leu a historinha, ele prestou bastante atenção na historinha. Depois a gente fez isso só na lição um. E foi menos, Bárbara fala 15 minutos, mas eu acho que foi menos de 15 minutos. Sendo bem sincera, acho que foram uns 12, 10 minutos por aí. E aí tinha os flashcards, né, que a gente fez um jogo e aí a adaptação também, que o jogo era para ele adivinhar. A gente virou assim, né? Adivinhar qual animalzinho que estava faltando. E aí ele quis que eu adivinhasse primeiro. Então, assim, também tem essa capacidade da gente improvisar, né? E as irmãs ao lado ficavam, mas é você. Eu falei, não, vamos lá. Se ele quer, aí eu fechei meus olhos, né? Fiz aquilo que ele deveria fazer. Adivinhei. A princípio, ele tentou responder em português. Então, assim, galinha. Aí eu pegava e reforçava ali, né? É só dar uma olhadinha, inclusive eu dava uma olhadinha para me lembrar da palavra galinha e falava, ah, tal. E aí ele repetia. E foi muito legal. Eu até mandei um vídeo ontem para a Bárbara, não sei se tem aí, que ele me falou que o que ele mais gostou foi a música. Porque no final a gente dançou junto, cantou. Ele achou bem divertido. Gostou muito também de recitar os poemas. E aí, Bárbara, o mais engraçado foi que o meu filho, no caso, frequenta a escola, né? E aí ele dançou no São João uma música chamada Chapéu de Palha. E ele estava com essa música na cabeça, ele chegou assim, como é chapéu de palha em inglês? Aí eu falei, sabe, eu sei que chapéu é hat, mas confesso para você que eu não sei como é palha em inglês aí. Vamos fazer uma aulinha amanhã para ver se a gente aprende. Então ele já estava com esse desejo, né, de conhecer um pouquinho mais do vocabulário e de estar participando. Aí ele pede toda semana
a gente não está conseguindo com a frequência que eu gostaria, mais por uma desorganização até minha do que dele. Por ele faria todos os dias. E aí eu queria só aproveitar, né? Já mostrei que tem aqui. Aqui a gente tem, vocês recebem dois PDFs diferentes. Então, esse daqui é só do planejamento da lição. É como a Bárbara falou, vem tudo pronto para você fazer. Então, quais as canções, no caso, no PDF, o link vai ser clicável, mas também é bem tranquilo porque indica até qual é o canal do YouTube. Então, o meu não era clicável, mas eu achei tranquilamente qual era essa versão indicada aqui. E aí vem tudo muito claro, olha, convide seu filho a sentar-se cantando, e aí ele já faz automaticamente, quando eu falo, vamos, ele, please, aí ele já vai fazendo sozinho, né? E tudo aqui bem direitinho, realmente, do que precisa fazer. Eu aconselho que dê uma olhadinha antes para ver o que precisa preparar, porque você não vai usar todos os flashcards na mesma lição, então deixar tudo ali já bem prontinho mesmo. E aí tem essa outra parte aqui, que é onde vem o poema, né, que a gente lê, a série. Eu não cheguei a aplicar a série com ele ainda, né? Mas tem o poema e tem aqui as atividades. Então, tem o de colocar o algodãozinho, o de colorir o galo. Então, tem várias atividades aqui, como a Bárbara falou, todas as ilustrações muito bem escolhidas. Além dos flashcards também, são bem legais, para eles irem tendo contato e Anne, observando. Oi, enquanto você passa aí, vai passando aí os flashcards, eu tá. queria comentar uma coisa, que, por exemplo, né, às vezes a gente estava falando assim, eu não consegui, ele não conseguiu assimilar, né, de primeira tudo que estava ali naquela historinha, mas ele já identificou que horse é cavalo, né? Então, um dos flashcards, inclusive, é o próprio cavalo, né? É o É, horse. Então, é. é legal que as palavras do cartão aparecem na história, aparecem nos jogos, aparecem nas folhas de atividade. Isso vai reforçando ao longo daquele mês esse vocabulário novo. Hum, Então, a repetição é mãe da memória, né? Enfim, né? Dizem os clássicos aí. Um outro aspecto também, você está falando, eu pedi para ele adivinhar, encontrar o cartão, e ele respondeu em português. Mas o que é interessante é que as perguntas são feitas em inglês. Então, mesmo que a pergunta sendo feita em inglês e a criança responda em português, o que isso está demonstrando? Isso está demonstrando que ele está compreendendo aquela pergunta. Claro que com a ajuda do contexto, do gesto, mas é assim com o bebê também, não é? Quando a gente aponta um pratinho de comida para o bebê e fala, vamos papar? E a gente está mostrando ali aquele estímulo visual, a gente está mostrando a comidinha, a gente está mostrando a colher, a gente fala, abre a boca, e a gente abre a boca também para o neném imitar, não é isso que a gente faz? Então, no fundo, é, é isso que está acontecendo também, só que no inglês, e de uma forma também muito lúdica, né? A Vanessa comentou aqui nos comentários que tem o vídeo ensinando a pronúncia. De fato, tem a oficina de ensino e pronúncia, que vocês não vão ter acesso com essa amostra que a gente vai enviar, porque está dentro de uma plataforma que é a plataforma de compra. Mas eu vou mandar para vocês os áudios e alguns vídeos lá no WhatsApp até o final do mês, para ajudar justamente nessa pronúncia, né? Tanto dos flashcards quanto da série, do poema, explicar um pouco o porquê desse método ser assim. Enfim, então, daqui até o final do mês, todos os dias, eu vou mandar um áudio ou um videozinho para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp, para que vocês consigam de fato colocar em prática. Um ponto que eu achei bem interessante é que no inglês, as onomatopeias, né, o sonzinho ali dos animais é um pouquinho diferente, mas ainda assim ele conseguia Uhum. compreender. E como cada pergunta, né, como você disse, ele pela pergunta ali é em inglês. Como tinham as perguntas, sempre vinham seis, né? Como é que fala? Então ele meio que já entende, ele não vai traduzir para mim, né, que seis significa falar, dizer, mas Uhum. ele compreende que eu tô querendo saber ali, né, o que que aquele bichinho faz, ou talvez o som de um outro objeto, ou até de que uma pessoa faça. Então, realmente, assim, a repetição vai fazendo com que eles internalizem muito bem e compreendam cada vez mais. Exatamente. Gente, então só para finalizar, vocês já estão sabendo aí como é que vai funcionar. Caso alguém assista depois esse vídeo aí no YouTube, a gente vai deixar também o link para vocês conseguirem se inscrever e entrar lá no nosso grupo do WhatsApp, porque é lá que a gente vai mandar o acesso do material todo, né?
Tá em ritmo de Copa, Liane. Mandar também os vídeos e suporte. E uma coisa super legal é que a gente está fazendo um desconto muito bom agora, né? Durante esse mês. Então, tá válido até o final do mês. Vou mostrar para vocês como que vocês vão acessar e como que vocês podem usar esse desconto. Tem esse QR Code aqui na tela, que dá para apontar para você ser redirecionado lá para a página da Hotmart. E a gente tem o nosso cupom Inglês Vivo 30, ou seja, 30% de desconto. Pensa assim, olha, são 12 volumes, tá? Cada um dos 12 volumes tem 20 lições. Olha a quantidade de lições. Fora que cada volume tem 10 flashcards, 12 folhas de atividade, cada um vem com uma história. Imagine quanto seria isso para você comprar. Enfim, às vezes a mensalidade de um curso de inglês que você fosse fazer isso aí tá 200, 300, 400 reais um mês só. O Inglês Vivo, olha só o valor. Deixa eu mostrar para vocês aqui, não sei se vai dar certo, acho que apareceu, né? Apareceu. Lá na Hotmart, o preço normal do Inglês Vivo é esse daqui, R$ 418,79, dá para parcelar também, que já é bem barato comparativamente, né? Pela quantidade, faz as contas aí, quanta coisa você vai receber. Mas a gente não está satisfeito só com isso, né? Então, a gente quer oferecer para vocês, né, do English View Experience, esse desconto de 30%. Então, olha só, você vai pôr o cupom aqui, aplicar, ele está válido até dia 29 de julho, às 11h59, meia-noite ali, né? Virou para depois já não teremos mais. Então, até o final do mês. Ó, caiu bem. Então, realmente está valendo a pena. Para você que se propôs, de repente, começar o inglês esse ano, e já estamos em julho, e a coisa não saiu ainda do papel, não saiu ainda dos propósitos de ano novo, é o momento. Então, continue acompanhando lá o nosso grupo do WhatsApp, aproveitem o desconto ao longo, né, desses dias que temos ainda até o final de julho. Só um recado, a gente vai ter 2 grupos no WhatsApp, tá? Esse grupo que vocês já estão é um grupo fechado de comunicação, porque assim vocês não perdem nada importante, nenhum conteúdo, nenhum material, nenhum áudio. A gente vai criar um segundo também que seja um troca de experiências, um chat, para que ao longo do mês vocês possam conversar lá e trocar ideia com outras pessoas também, possam enviar dúvidas, enfim, para receber esse suporte. Isso, vamos colocar no YouTube essa gravação entre hoje e amanhã e a gente manda lá a gravação lá no grupo do WhatsApp. A Bruna falou que já quer. Muito bom. Bruna Mota me perguntou: você comentou que o ideal do curso é para a faixa etária da primeira infância até 6 anos. Você acha que é possível aproveitar também para crianças maiores? Sim. Inclusive, você pode mandar essa pergunta lá no nosso grupo de experiências e eu posso te dizer quais adaptações você tem que fazer. Tem uma coisa em outra você vai ajustar, mas ele vai aproveitar demais, vai ser muito bom. E, inclusive, o momento de testar é esse, né? Aproveita que vai ter lá a semana gratuita para você já usar com ele e ver se dá certo ou não. Enfim, essa é a ideia, né? Que você possa ter a experiência, ver que o negócio realmente funciona e depois comprar com tranquilidade, sabendo que realmente se encaixa na sua rotina. Ó, o professor Vitor Hugo mandou aqui: sou professor da academia, mas consumo também esse produto. Meu filho ama as lições. Fabiana pediu para fazer uma pergunta. Pode fazer a pergunta, não sei se ela já mandou aqui no chat. Se quiser, pode abrir. Ah, tá. Ela falou da gravação, é isso. Isso, a gente vai mandar a gravação lá. Bom, eu não sei se ficou alguma outra, mas se ficou, vamos criar o nosso grupo lá. Vou pedir já para o nosso help aqui, para o nosso time de atendimento, já criar esse grupo do troca de experiências com o chat aberto e já colocar o link para o pessoal começar a colocar lá as perguntas. Ó, a Dina não conseguiu acessar com o QR Code. Vamos colocar o link aqui para você no próprio chat. E a gente vai mandar também no grupo do WhatsApp, tá bom? Mandei aqui no chat para você acessar. Lembra de colocar o cupom Inglês Vivo 30, tá bom? Para você conseguir 30% de desconto. Gente, muito obrigada pela atenção, pela participação de vocês. E vamos viver essa experiência juntos aí, ok? Bárbara, Diga. Bárbara, a gente vai chamar a Gabi e a Bruna para falarem rapidinho das turmas de inglês. Ótimo. Perfeito, tá bom. Tá bom? Obrigada, Pessoal, gente. Até mais. Só um recadinho, então, para
os pais aí que têm interesse também em aulas ao vivo de inglês, tá? A gente está com algumas vagas em algumas turmas, então eu vou passar aqui para vocês os horários certinhos. Então, a partir de 4 a 5, a partir de 4 anos, a gente já tem turmas online ao vivo. Então, eu vou passar aqui, também coloco no chat os horários, aí depois vocês podem tirar um print e enviar a mensagem para a gente, e a gente vai conversando com vocês no WhatsApp, tá bom? Então, a partir de 4 a 7 anos, a gente tem às 9h15 da manhã e às 14h45. Então, são duas turmas diferentes. Lembrando que todas são de 30 minutos cada aula. De 6 a 8 anos, nós temos uma turma às 10h40, uma às 11 e outra às 13h50. Então, de 8 a 10, a gente tem uma turma às 8h30 da manhã. De 9 a 11 anos, a gente tem uma às 16. E de 11 a 14, a gente tem uma às 3h20 da tarde. Então, eu vou mandar aqui para vocês no chat. Quem tiver interesse, pode mandar mensagem para a gente. Eu vou deixar também o nosso contato. E a gente vai conversando pelo WhatsApp. É isso. Gabi, é legal você ter falado isso também, porque, no fundo, as aulas online, elas surgiram como um fruto natural do inglês vivo. Por quê? Nessa fase inicial, com as crianças menores, é muito gostoso a gente inserir isso na rotina, é bem tranquilo, mas quando eles estão crescendo mais e a gente já entra na parte mais de gramática ou em outros assuntos que são um pouco mais elaborados, e às vezes algumas mães não estavam conseguindo, somente com filhos com várias idades e tal, e aí recorriam, poxa, seria legal se tivesse um professor, né? Seria legal. E aí eu comecei as minhas primeiras turmas de inglês assim. E deu tão certo que daqui a pouco teve que abrir mais turma de inglês, e aí eu tive que chamar a Juliana, tive que chamar a Renata Knupp, tive que chamar outras professoras. E as próprias famílias foram chamando também, pedindo, né, outras matérias e tudo isso. Ó, o pessoal tá perguntando aqui se também vai ter promoção para aula online de inglês. Aí tem que ver aí com a direção. Tá Vamos bombando ver. aqui, hein, Gabi? Tá É, bombando. o pessoal tá interessado. Depois a gente pode mandar isso lá no grupo também, né? Esses horários aí que estão disponíveis e a faixa etária. Diga, Bruna. É, Gente, eu quero aproveitar também para avisar para os pais que também querem aprender inglês. Nós temos turmas online para adultos, que também têm vagas abertas. Então, as aulas acontecem 2 vezes na semana, às 8 horas. Então, também temos vagas. Então, manda uma mensagem para a gente lá no atendimento, que os adultos também nós acolhemos aí para fazer aulas de inglês também, tá bom? É isso. Bruna, podemos combinar aqui de colocar uma mensagem lá no grupo, falando sobre as aulas online. E aí, quem reagir à mensagem com um joinha, você e Gabi já entram em contato direto, que aí as mães não precisam salvar o contato do atendimento, dá menos trabalho para elas. Dá certo, pessoal? Combinado. Então, a gente vai colocar a mensagem lá no grupo, vocês reajam com o emoji de joinha, e aí Gabi e Bruna entram em contato com vocês e tiram todas essas dúvidas referentes à promoção e também dúvidas que tenham ficado. Pode ser? Maravilha, então, gente. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.